Boa. Eu acho tão chique toda vez que eu escuto isso. Ficou chique demais esse evangelho. Oi, gente, boa noite para vocês, tudo bom? Pra quem eu não dei boa noite ainda, boa noite para vocês. Aqui todo mundo em casa, né? Todo mundo nos nossos lares. Bacana demais estar aqui com vocês. Eu ia falar um negócio, mas tieto ou no tieto. Quando eu vi a dona Leila e o seu Ademir entrando, eu falei, meu Deus do céu, dona Leila, se poder me ajuda. Deu aquela tremida na base, assim. Mas vamos lá, seguir firme que vai dar certo. Vamos começar rezando? Vamos começar rezando, porque quando a gente reza tudo dá certo, né? Vamos começar fazendo nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos do corpo e abrindo os nossos olhos da mente, pedindo a presença pedindo humildemente a presença dos nossos amigos espirituais. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. E hoje a forma de estarmos 2, 10, 100, quantos forem, é aqui, dentro dos nossos lares, na frente das nossas telas, com os nossos fones de ouvido no ouvido, com o nosso som ali da transmissão online. E é assim então que vamos nos reunindo e sabendo que os nossos amigos espirituais já vêm ao nosso encontro e que transformam cada uma dessas mesas, desses quartos, dessas salas, cada um dos nossos lares num centro espírita, numa casa de caridade, de amor e paz, num foco de luz dessa energia que é o Espiritismo. E assim agradecidos que somos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, orando por nós, orando por todos aqueles que precisam tanto, vamos iniciando o nosso Evangelho, lembrando da prece que nosso Mestre, nosso amigo Jesus nos deixou quando por aqui passou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vou confessar um negócio para vocês. Eu tô assim, meu Deus, o que eu escolho de tema para o Evangelho? O que eu escolho de tema para o Evangelho? Hoje de manhã, peguei o Evangelho, abri e caiu nesse tema. E eu achei bem engraçado, não, né? Porque é proposital, é intencional, é intuído, e aí a gente pode achar um monte de palavras para isso, porque é o finzinho do capítulo 23. Itens ali lá no finzinho do capítulo 23, quem está com o Evangelho aí na mão, vai lá, capítulo 23, item 17, mas eu vou passar aqui uns trechos aqui que eu preferi, eu queria fazer uma leitura aqui junto, todo mundo junto, e aí eu tenho alguns trechos que eu gostaria de destacar para a gente bater um papo sobre eles hoje. Estou lá no item 17, e logo depois falando sobre justamente a questão do não vir trazer a paz, mas a espada, e toda a explicação dos espíritos sobre isso, tem um trecho do 17 que eu achei mega legal. Ele fala assim, e aqui assim, eu peguei de 2 traduções diferentes, porque para pegar assim, um português mais fluido de algumas traduções de Evangelho, então quem acompanha talvez veja uma diferençazinha, tá bom? O Espiritismo vem realizar, na época determinada, as promessas do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, o Espiritismo se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. Esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam-se contra eles entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte somente de um foco, mas irrompe em todos os pontos do globo
e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Lá no 18 ele vem assim, ó. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa sua doutrina, iria suscitar, aos conflitos que surgiram como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes da entrada na Terra Prometida. E não como um desígnio premeditado de sua parte e de semear desordem e confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar e, ao final, acabam curando os doentes. Está lá no finalzinho do capítulo 23. E aqui eu queria começar a destacar alguns trechos, porque eu acho que eles saltam aos olhos, saltam tanto aos olhos que eu decidi fazer isso aqui. Ó. Lá no primeiro trecho ele vem falar assim: como Jesus, o Espiritismo vem se defrontar com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. E aqui eu até vou cortar um pouco a tela aqui, porque tem um monte de gente aqui abrindo a câmera e abrem mesmo suas câmeras para a gente ver o rostinho de todo mundo. Vou parar de exibir a tela aqui, até para a gente poder se ver melhor aqui. O Espiritismo se defronta com o orgulho. O orgulho é a base da extrema maioria das mazelas humanas. Quando a gente olha diversas outras más qualidades, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala justamente disso, lá quando fala no capítulo mais atrás, capítulo sobre o orgulho, ele é a base de diversas outras mazelas humanas. Então, será que não está no momento de a gente usar qualquer tipo de situação que combata, defronte, que faça frente ao orgulho? A gente não deveria usar essas situações como situações super importantes para a nossa vida? Aí tem algumas coisas que tem que... Então, muito do que me vem aqui para a gente falar, ou vem para todos nós, para a gente pensar, é coisas que nós precisaremos desistir a partir de agora. Já deveria... algumas tem coisas que a gente já deveria ter desistido. Vamos pegar de agora para frente. E a primeira é o seguinte: a gente vê muitas pessoas falando assim: fulano me fez de palhaço, porque estão fazendo a gente de palhaço. Ou, é um absurdo quando alguém vira para a gente e me agride do ponto de vista, não do ponto de vista físico, mas assim, quando nós nos sentimos traídos, enganados, vamos usar melhor a palavra, quando nós nos sentimos enganados, passados para trás. E no final das contas, será que não é o nosso orgulho tentando reagir, o nosso orgulho querendo aparecer, o nosso orgulho tentando criar forças, e aí diversas outras questões começam a aparecer junto dele, onde a indignação, a revolta, a ira. Eita! Muitas vezes, quando a gente passa por situações onde o nosso orgulho é ferido, será que não é justamente um exercício de deixar ferir o orgulho para ele se esvaindo? Muito da indignação que a gente olha o mundo vem em função de não ser atendido dentro dos nossos pensamentos, não ser atendido dentro das nossas vontades, ser contrário às situações que acontecem, nos colocarmos em posição de julgamento do mundo que está à nossa volta, e tudo isso só gera mais energia ruim. Tudo isso só gera mais energia que não nos cabe mais. Principalmente no mundo onde a gente precisa andar leve. Ao contrário do orgulho, a humildade nos coloca numa paz de espírito muito importante, muito interessante. Muitas vezes nós nos confundimos com o que é humilhação e o que é humildade. As duas vão ali numa linha tênue às vezes. Porque o que é humilhação para mim hoje, porque o meu orgulho ainda tem uma força muito grande, pode não ser amanhã, quando eu entender que o exercício do orgulho não me basta mais. Então, uma das grandes questões aqui justamente é compreender o orgulho como base de diversas más qualidades.
toda vez que a gente exercita o orgulho, a gente está ficando mais distante da transformação de mundo que Jesus prometeu na terceira revelação. Aqui nessa frase, logo depois, então, olha só. Então, como Jesus, o Espiritismo vem defrontar o orgulho, o egoísmo. E aqui está uma questão muito, muito, muito importante. Se a gente tinha dúvidas que o nosso mundo precisava da nossa ajuda, a gente está com muito mais dificuldade de ter essa dúvida agora. Todos precisam de ajuda. Seja ajuda material, seja ajuda física, seja ajuda moral, seja ajuda espiritual. Como diz um amigo, eu gosto de dizer, está todo mundo de juntar de vassoura e pazinha. Está todo mundo assim. Então, assim, não existe ninguém nesse mundo que não precise de ajuda consistente nesse momento. Quando a gente olha somente para a nossa vida, somente para os nossos problemas, por maior que eles pareçam ser, por maior que eles sejam e pareçam ser, legal? Sempre existe forma de ajudar o próximo. E da mesma forma que a humildade vem aí no contraponto ao orgulho, a caridade vem no contraponto ao egoísmo. Quando a gente dedica a nossa vida a ajudar um pouco o próximo, entende que nós temos habilidade, condição, situação de ajudar o próximo em algo que ele precisa, a nossa vida se renova, porque ela deixa de ter um objetivo somente em nós. Ela passa a ter um objetivo distribuído naqueles que estão à nossa volta. E se hoje a gente pode ajudar com um prato de comida, uma roupa, que bom. A gente pode ajudar com um abraço amigo, um ouvido para alguém falar, que bom. Se a gente pode somente ajudar deitado numa cama, numa oração por alguém que, como a gente está enfermo, que bom. Porque é o exercício de extrapolar o egoísmo e entender que, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, nós temos a possibilidade de orar, de ajudar, de trabalhar em função dos outros. Porque a nossa vida somente somente baseado nos nossos limites já não basta mais. Extrapolar os limites da nossa vida é entregar a nossa vida para os outros também. Ambição. Nós vivemos num mundo que está muito engraçado de um ponto de vista. Porque é assim, ele é um mundo extremamente material e extremamente virtual ao mesmo tempo. Legal? Quando a gente abre as nossas redes sociais, ninguém ostenta um prato de arroz e feijão. Né? Ninguém ostenta um lugar ruim. Todo mundo coloca a sua melhor roupa, todo mundo coloca a sua melhor comida, todo mundo tira foto no seu melhor evento, na sua melhor condição. Tem até igual falamos, memes, né? Tem até um meme que rola assim, que é assim, fora do Stories, como é que está a sua vida? E é verdade, né? Fora do que eu mostro no Instagram, como é que está a minha vida? Fora do que eu mostro na rede social, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida dentro do meu íntimo, né? Então, por que a gente vive essa antítese no nosso mundo, que ele é extremamente material e extremamente virtual? Porque no virtual as pessoas colocam somente aquilo, a casca do melhor do que elas vivem, elas dificilmente vão colocar as dificuldades pelas quais elas passam. E as redes sociais são feitas para quê? Para mostrar somente aquilo que você já ensinou para a rede social, que você quer ver. E aí a gente começa a ver todas as pessoas passeando nos melhores lugares, vestindo as melhores roupas, dirigindo os melhores carros, visitando os melhores hotéis, tendo as melhores casas, e a gente olha de dentro e diz, minha vida não presta. Então a gente usa a impressão do virtual para desejar o material que a gente não tem. E a ambição vem com força total nesse sentido. A gente começa a se comparar, a gente começa a comparar o nosso dia a dia com a melhor versão que os outros mostram. E essa é uma conta que nunca vai fechar. É uma conta que nunca vai fechar. Então, quando a gente
a ambição desenfreada, no sentido de buscar se comparar, alcançar o inalcançável da melhor versão de centenas e milhares de pessoas que a gente vê todo dia, não tem como trazer felicidade. Tem uma frase do Chico que eu amo, amo. Ele fala assim: aos outros eu dou o direito deles serem do jeito que eles são. A minha responsabilidade de ser cada dia melhor. Qual seria a ambição boa para os dias de hoje? De ser cada dia melhor. De acordar amanhã melhor do que eu acordei hoje. De acordar hoje melhor do que eu acordei ontem. Fazer uma coisinha hoje melhor do que eu fiz ontem. De errar erros diferentes. A ambição de olhar para os minhas más tendências, de olhar pelas minhas más condutas e pelo menos as reconhecer, que é o primeiro passo. Pelo menos reconhecer que existe o defeito em mim. A ambição de ter mais autoconhecimento, a ambição de ter possibilidade de raciocinar melhor sobre a minha vida. Como Jesus, o Espiritismo se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição e a cobiça. Então a gente acaba misturando um pouco. A cobiça. A cobiça, a inveja, tinha um estudioso brasileiro que ele falava assim: no mundo existem somente dois tipos de pessoas, os invejosos e os mentirosos. Né? Aqueles que falam que não tem inveja de ninguém. Inveja é muito inerente de nós, pelo mesmo motivo, né? A gente se compara, a gente compara o nosso dia a dia, a gente compara a nossa coxia, né? O nosso camarim bagunçado com o palco dos outros. E não é assim que as coisas funcionam. A cobiça, a cobiça ela funciona de uma forma bem complicada nas relações que a gente vive hoje, principalmente porque quando a gente cobiça o outro, nós queremos trazer ele, ela, para dentro da nossa infelicidade, ao invés de trabalharmos nós para ir para perto da felicidade deles. Isso é muito complicado. Boa parte das relações abusivas, boa parte das relações tóxicas que nós vivemos, que nós temos, que nós vemos alguém ter, parte desse ponto. E na impossibilidade de eu ser melhor para chegar até você, eu quero te diminuir para que você chegue até mim. Então, é uma coisa muito complicada. Por último, aqui nessa frase, né, como Jesus, o Espiritismo, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e o fanatismo cego. E aqui, fogo no parquinho, né? E o fanatismo cego é realmente o que mais afronta o bem conviver nos dias de hoje. Toda doutrina, toda filosofia, toda religião, quando ela vem para a libertação, ela funciona mega bem. Quando ela vem para qualquer coisa diferente disso, ela vem para o aprisionamento. E libertar não é só palavras doces. Libertar não é só tapinha nas costas. Libertar é dizer que serás responsável por tudo, inclusive pelos teus erros. E a partir desse momento você tem a liberdade de fazer na sua vida o que você bem entender. Então, o fanatismo cego é a tristeza de um mundo que impossibilitado ou gerando a impossibilidade das pessoas pensarem livremente sobre as suas vidas, geram nelas a obrigação de ser de uma só forma, decidirem de um só jeito e limitar as suas vidas em função disso. Ali no outro trecho, deixa eu ver se consigo exibir aqui para vocês de novo. E a gente estava falando desse primeiro trecho aqui até agora, certo? No outro trecho ele vem falando o seguinte, olha só, nesse mesmo trecho. E esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados, aí você vai falar assim, você tá maluco?
O nosso mundo vive imerso no orgulho, no egoísmo, na ambição, na cobiça, no fanatismo. Como assim? Os espíritos erraram muito nessa frase aqui, falando que esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados. Eu acho que, nossa, passou muito batido nos espíritos falar um negócio desse. Não, não passou, não. Tudo depende do referencial. Era medieval, era obscura, perseguições religiosas globalizadas, é, a cruzada. Hoje, em boa parte do mundo, e é por isso que a gente precisa orar muito pelo mundo inteiro, o avanço social e moral do mundo, o avanço de relacionamentos no mundo, a possibilidade de enxergarmos de forma muito mais abrangente tudo o que acontece no nosso mundo, coloca a gente num outro patamar. Então, quando os espíritos veem que esses vícios, apesar de estarem praticamente derrotados, tentam barrar o caminho do espiritismo, e a gente tem a percepção de que o nosso mundo está dominado por tudo isso, vamos com calma. Vamos com calma com esse tipo de percepção. Por quê? Apesar de evoluirmos a passos muito curtos, já evoluímos muito. E hoje, grande parte dessa nossa nação humana, desse nosso planeta humano, sabendo que a humanidade não está só aqui, inclusive, já vive sobre possibilidades de olhar para o orgulho, para o egoísmo, para a ambição, para a cobiça e para o fanatismo cego de uma nova forma, de uma outra forma, e possibilita reagir frente a essas más tendências de uma outra forma. Então, nós não podemos perder a visão de tudo que já evoluímos, de tudo que já recuperamos, todo espaço que já recuperamos, para, inclusive, não perdermos o fôlego frente a todas as coisas que ainda precisamos fazer. Então acho que a nossa sociedade ela está muito hábil a entregar só desgraça na nossa vida, entregar só problemas nas nossas telas, dos nossos notebooks, dos nossos celulares, das nossas TVs, no som do nosso rádio, e esse é um grande problema, porque a gente acredita, a gente acaba acreditando. Ah, lá vem o Hugo falar então que se a gente começa a orar, começa a fazer caridade, todos esses problemas do mundo se acabam. Naquele momento, para mim, sim. Ué, naquele momento que eu oro, e sinto a paz de Deus chegando até mim, as desgraças do mundo se afastaram de mim. Naquele momento que eu dou um prato de comida e vejo um sorriso, que nem vejo, né, vendo ou não vendo o sorriso no rosto daquele que recebe, e eu percebo que minha vida vai além do que somente a minha existência, meu coração fica mais tranquilo. No momento que eu consigo respirar fundo e responder uma agressão de alguém com me perdoa, aquela desconexão do ódio me traz mais paz. Então, sim, quando a gente trabalha para diminuir na gente o orgulho, quando a gente trabalha para viver a caridade, quando a gente trabalha dentro da ambição de sermos melhores, quando a gente para de se julgar, de se comparar aos outros, quando a gente começa a entender que a nossa filosofia da liberdade de escolha para a gente, tudo isso traz paz, sim, e cria um escudos energéticos frente a todo esse mundo maluco no qual a gente vive. E isso é uma questão de escolha, todo dia, o dia inteiro, que a gente não vai ser perfeito, mas seguir essa caminhada é extremamente necessário. Avançando aqui mais um trechinho, que eu achei legal a gente dar uma olhadinha nele, mais dois trechinhos. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. Aí, mais uma vez, você pode falar, ah, não, naquela lá os espíritos não erraram, mas nessa aqui eles erraram. Porque o que a gente vê de guerra, o que a gente vê de desgraça, o que a gente vê de combate, o que a gente vê de conflitos, mais uma vez, vamos olhar dentro das nossas casas. Já foi o tempo que era comum, dentro de uma casa, as pessoas se agredirem fisicamente. Já foi o tempo que era comum na nossa sociedade
e que as pessoas se agredirem fisicamente, se agredirem moralmente de forma descabida e sem condição de proteção, isso o tempo já está passando. As lutas sangrentas, sim, meus amigos, minhas amigas, elas estão passando. E se a gente continua a insistir que esse tipo de coisa ainda envolve nosso mundo, é esse tipo de mundo que a gente vai perceber. Essa que é a grande questão. Então nós precisamos estar alertas. Nesse mesmo texto, né? Ele fala que as lutas que nós temos que suportar são todas de ordem moral. E nem por conta disso elas são menores. Nem por conta disso elas são mais simples, nem por conta disso elas são mais fáceis de lidar. Porque dentro do íntimo de cada um de nós vivemos as nossas guerras, os nossos conflitos. Né? Se hoje a gente, graças a Deus, já teve a possibilidade de evoluir um pouquinho para agredir menos fisicamente as pessoas, desejar o mal para elas, já não vou dizer tanto assim que a gente consegue ficar sem. Né? Mas é necessário. É necessário a gente compreender que e se aliviar porque muito do que a gente está falando aqui agora é quando a gente se desvencilha do mal do mundo, a gente se sente mais preparado e capaz de viver um mundo daqui para frente. Já lá no finzinho, tem um trecho aqui, e esse aqui sim traz paz para o coração. Porque lá no item 18, os espíritos vêm e falam assim, ó, as primeiras guerras, as primeiras batalhas duraram séculos. As de agora durarão apenas alguns anos. Quantos anos? Não sabemos, mas com certeza menos. Porque pensa comigo, olha a aceleração do mundo que a gente vive hoje. Olha a velocidade de transformação na qual a gente vive hoje. Qualquer pessoa que eu vejo amigos aqui, que com certeza já tiveram o seu caminhar nessa encarnação ali de mais de 50, 60, 70 anos, e percebam, nos últimos 20, nem vou colocar, nos últimos, o quanto a nossa sociedade, do ponto de vista de acesso à informação, do ponto de vista de clareza do que acontece, de conhecimento das coisas que acontecem no nosso mundo, de possibilidade de escolha e possibilidade de decisão, nos últimos 20, 30 anos, como a nossa sociedade se transformou, nosso mundo se transformou. Então, imagine se a gente vivesse como... E é muito legal isso aqui. E quando a gente lê nos livros de história trechos históricos, e a gente lá olha e a gente lê sobre coisas que demoraram 100, 200, 500, 1000 anos para acontecer, a gente lê em meia dúzia de páginas de livro e a gente perde a percepção do quão grande foi aquela era de transformação. Hoje a nossa história se transforma de 20 em 20 anos, talvez até menos. Olha os últimos 2 anos. A grande diferença é que agora nós somos agentes de transformação desse mundo que nos cerca. E a gente perde essa percepção de tempo. Então aqui, os espíritos que sempre acertam, nesse aqui eles vieram trazer um alento para a gente nessa frase. As primeiras batalhas duraram séculos e as de agora durarão apenas alguns anos. E sim, frente à eternidade, 30, 40, 50, 60 anos são apenas alguns anos. 2 anos, então, é um estalar de dedo. Então a gente não pode perder essa percepção de que está passando rápido e que bom que está passando rápido. A gente não pode se perder nesse caminho, a gente não pode se perder no tempo, porque se está passando muito rápido, a nossa possibilidade de fazer, de transformar o nosso mundo, a nossa possibilidade de fazer melhor pelas coisas que estão à nossa volta também vai passar rápido. Mas o nosso sofrimento também vai passar rápido, as nossas dificuldades também passam. As coisas vão melhorar rápido, uma encarnação passa rápido, e a gente não pode ter medo disso. A gente precisa ter a condição de compreender que, se de um lado a gente tem a eternidade ao nosso favor, do outro lado, passa rápido. Quanto mais rápido a gente se dispor a ir para esse mundo, ir para essa transformação, transformar a nossa vida, melhor fica para todo mundo. Por último, opa,
Talvez subindo aqui. Por último, esse último trechinho aqui, ó. O mal devia por vir dos homens, não de Jesus. Então, Jesus veio para trazer a espada, né? Jesus não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada. Não, não. Ele só veio falar assim, ó, essa aqui é a nova realidade. Quem começou a brigar com a história inteira foi a gente. Fomos nós que concordamos e discordamos, foi nós que julgamos e não julgamos, fomos nós que também dissemos estou de um lado, estou do outro. Fomos nós que, ao invés de usar nossa capacidade de relacionamento e comunhão entre diferentes opiniões, nós lá atrás, nós usamos a força do nosso ódio, a força da nossa opinião e a nossa vontade de sermos seguidos e sermos obedecidos como forma de nos relacionarmos. Lá atrás só a gente fez isso, né? Hoje em dia a gente não faz não. Né? Olha o mundo do jeito que está, né? Todo mundo fala, e é super chique falar, né? Estamos vivendo um mundo de polarização. O que é a polarização? É a espada. E aí, Jesus veio falar, ele falou, eu e trouxe tudo isso, mas nós é que temos que usar a nossa capacidade de comunhão para estreitar relacionamentos, por mais que sejam relacionamentos com pessoas que nós achamos que pensam muito diferente de nós. A gente não pode perder essa possibilidade de se aproximar do diferente, de sermos diversos na nossa forma de pensar, de largarmos as nossas certezas, porque no final das contas ninguém tem certeza de muita coisa. Se o nosso mundo precisa de comunhão, se o nosso mundo precisa de relacionamento e aproximação, se o nosso mundo precisa da construção de um novo amor, vocês acham que ia ser facinho? Ia ser docinho? Não, a gente tem que construir o amor, o relacionamento, a gente tem que construir a comunhão, a simpatia, a aproximação com aqueles que são diferentes de nós. E tudo isso que é colocado à nossa volta é feito justamente para tentar, para atrapalhar, para confundir a nossa capacidade natural de nos aproximarmos e vivermos em sociedade. Mas no final, como Jesus disse, ele é um médico, cujos remédios provocam uma crise importante, uma crise salutar, e que no final acabam curando os doentes. E aí eu lembro de uma frase da minha avó Maria. Quem conhece meu pai, avó Maria, foi a mãe do meu pai, do seu Davi. Eita, filho. E ela falava uma coisa assim: o que amarga cura, o que aperta segura. Né? O que amarga cura, o que aperta segura. Remédios importantes, eles dificilmente são docinhos, né? Tem um amigo que é farmacêutico, ele fala assim, a gente pega comprimido, né? Comprimido para vocês conseguirem tomar, o que a gente faz? Ele passa numa máquina e põe uma coisa docinha ali dentro, né, em cima do comprimido. Agora quebra ele e lambe no meio para você ver como é que é. Remédio, ele amarga na boca na hora, porque nós não estamos acostumados a sermos tratados, nós não estamos acostumados a sermos modificados, e isso dói, isso amarga. Mas como a vó Maria dizia, que amarga cura e o que aperta segura. E o que aperta segura é que nós precisamos apertar as mãos uns dos outros, nós precisamos apertar os abraços, que daqui a pouco a gente vai poder cada dia mais apertar esses abraços. A gente precisa apertar as compreensões, a gente precisa apertar as decisões, estarmos mais conectados com as pessoas que estão à nossa volta. A gente não vai transformar o nosso mundo com esse nível de distanciamento que nós estamos vivendo. Não é isso que Jesus veio pregar. Porque talvez no centro de tudo isso tem algumas frases, alguns ensinamentos, algumas passagens que a gente não pode perder de vista. Uma delas, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós precisamos estar próximos, porque eu tenho pecado do meu lado, todo mundo tem. E a gente tem que tirar isso da frente, porque a gente tem que se abraçar, se unir e construir. Construir o quê? Construir uma religião que vai ter que se reinventar nos próximos tempos, um Brasil que precisa de reforço, um Brasil que precisa de reconstrução de todos os tipos, um mundo
que está em busca de se reencontrar. Então, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. É pegar os remédios amargos de Jesus e que eles se tornem cada vez mais doces na nossa boca, né? Que a gente possa realmente se segurar nessa filosofia tão bacana que a gente vive, nessa doutrina tão legal que a gente ajuda a proliferar, todos nós, porque não é só porque a gente fala aqui junto com vocês, não, 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 todos nós, no nosso dia a dia, em cada atitude, em cada reação frente a problemas, é assim que a gente ajuda a disseminar essa filosofia que a gente acha tão bacana para a gente. É assim que a gente vai transformar o mundo que está à nossa volta. É assim que a gente precisa transformar o mundo que está à nossa volta. Faz sentido para vocês? É bom ver as cabecinhas de vocês assim balançando. Né? E vamos transformar o mundo dessa turma que a gente colocou aí, todo mundo colocou os nomes no chat, na nossa caixa de correio espiritual, que é o chat da nossa noite. Vamos transformar a vida dessas pessoas também, pedindo por elas, orando por elas, se energizando por elas. Vamos transformar esse mundo rezando por nós agora, orando por nós, para as nossas vidas, para o nosso contexto familiar, para o nosso contexto profissional, para o nosso contexto mental. Vamos orar. Que funciona. E é assim que a gente vai transformando o mundo à nossa volta. Né? Vamos rezar de novo, então? Deixa eu ver se eu consigo colocar a musiquinha ali. Eu acho que deu certo aquela música. Hein? Deu certo a musiquinha aí para vocês também? Ai, consegui colocar a música. Né? Tô feliz demais com esse negócio. Vamos acalmando os nossos corações. E agradecendo por essas mãos dadas com esses amigos espirituais, trabalhadores do mundo espiritual, dentro dos nossos lares, com as suas mãos colocadas nas nossas mentes e nos nossos corações. Que nós possamos sentir esse momento. Sentir a vibração, a proteção. Nós possamos sentir a beleza que é poder sentir. Poder perceber esse mundo incrível, espiritual à nossa volta. Poder perceber a intuição que nos salva no momento de decisão. A palavra amiga que fala, filha, filho, eu estou aqui por você. E nos faz reagir frente aos nossos problemas, que nos faz ver a felicidade do mundo. Que assim, então, nós possamos nos sentir capazes de orar por nós. E por todos aqueles que desejamos. É nesse momento que os nossos amigos espirituais já vêm trazendo uma bandeja de prata linda, os trabalhadores do espaço, que coletam energias tão importantes dentro dos nossos lares quando nós oramos. Esse é o nosso momento. Que nós possamos plasmar, imaginar aquele ramalhete de flores lindo, brilhante, colorido, do jeito que quisermos. A flor mais bonita, o ramalhete mais intenso, o perfume mais gostoso. E que nós possamos, à medida que vamos imaginando esse ramalhete de flores, colocar neles os nossos mais sinceros desejos de amor, de paz, de equilíbrio físico, de equilíbrio mental, de saúde. Que nós possamos desejar e entregar para essas flores tudo o que temos de melhor. Porque nós sabemos que esses nossos amigos, assim que nós depositarmos essas flores nas bandejas, eles vão transformar essas flores em vibrações e energias para todos aqueles ao qual nos dedicamos os nossos pensamentos no nosso chat dessa noite. Que os nossos amigos possam entregar a todos eles
essa luz, essa energia, que possam, assim, dentro do seu coração, se sentirem revitalizados, se sentirem mais aliviados, consolados, no mínimo, e possam sentir a felicidade se aproximando da sua vida, e que possam sentir a força de Deus no seu entorno. E assim, então, que os nossos lares possam ser mantidos nessa proteção divina, que nós, dentro das nossas decisões e dos nossos pensamentos, possamos fazer a manutenção dessa proteção e dessa energização que todos que ganhamos nesse momento. Possamos seguir assim nos próximos dias, sempre de mãos dadas com Jesus, sob a luz de Deus, nosso Pai. E assim, vamos encerrando esse evangelho dessa noite de terça-feira, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus.